Sou Presidente, regresso. Exatamente. Candidatos, Candidatos, exatamente. Se fosse assim, retirava a candidatura, é uma banalidade. Exatamente, que qualquer um, não é? Dá-se um chute numa pedra e aparece um presidente. Mas não pode desistir. Não, de todo. Tanto é que eu fui o primeiro, pioneiro nesta grande senda, e há provas, há registros disso. Um dia vamos pô-los no ar mesmo, porque podem dizer que estamos a falar. Exatamente. Com medo. A minha abordagem política não será comum, ou seja, não vamos prometer dinheiros, mundos e fundos, mas daquilo que pode reabilitar a alma de um país que não está tão animado quanto gostaríamos. Também não é nenhuma palhaçada, isto é uma coisa séria, mas reabilitar no sentido de autoconfiança, de ter lideranças menos tóxicas, de ter um sentido de equipa maior, porque se os meus amigos que me ouvem, ou aqueles que acham que alguém pode fazer alguma coisa por este país que não seja oriundo dos partidos, assinem a folhinha, que vão ver que não se arrependem. Não estão a assinar nenhum cheque em branco, não estão sequer a votar na candidatura, estão apenas a permitir que uma pessoa que quer tentar fazer alguma coisa por este país, que tente, depois se consegue ou não, logo será. Mas vamos conseguir, é isso mesmo. Todos os candidatos presidenciais, tirando eu, e não estou aqui a pôr-me em bicos de pés, nem a querer, enfim, todos estão à espera do day after. Do day after das legislativas. E depois vão aparecer tudo. Eu sempre disse que adorava o PS desde pequenino. Ou ao contrário, eu sempre estive com Passos Coelho, achava que ele era o homem certo para este país. Ou seja, até isso demonstra um taticismo. Ou seja, é que eu tenho a sensação que os portugueses estão mesmo fartos desta forma a medíocre de fazer política. Quem tem convicções, quem tem ideias, quem acha que pode fazer alguma coisa para este país, que se atire e desde já que não esteja à espera dos outros. Os políticos partidários não são necessariamente as pessoas mais relevantes, embora muitos deles tenham necessariamente grande competência, para tentar fazer alguma coisa por este país. Um político tem que ser empático. Tem que perceber o que é que está do outro lado. Nós nunca vimos na rua políticos com tachos na mão a dizer que têm fome. Ou seja, vemos só políticos com tachos. E eu acho que estas políticas têm-se esquecido o mais importante, que é... São as pessoas. São as pessoas. Isto pode parecer uma coisa assim um pouco demagógica, assim um bocadinho uma frase feita, mas não, a vida não se faz de grandes infraestruturas, de piscinas que ninguém as usa, de pavilhões que tenham uma equipa a jogar futebol de salão quando calha. Mas eu analisaria esta frase à luz de uma frase que se tornou famosa e com alguma graça, então, que era um homem que estava a pintar um mural no tempo do Salazar. E ele, no mural, escreveu isto: morte ao Salazar, não faz falta à nação. Seria provavelmente um comunista que estava a escrever isto no tempo de Salazar. E a polícia prendeu, claro, era uma ofensa ao grande ditador. E então o homem chegou lá ao mural e emendou isto e pôs morte ao Salazar, e pôs aqui um ponto de interrogação. Não, faz falta à nação, ou seja, fez isto. Morte ao Salazar? Não, ou seja, não me prende, porque eu ainda não acabei a frase, dizia o homem. Morte ao Salazar? Não. E ele faz falta à nação. E assim ficou ilibado. Eu, inspirando-me nesta, digamos, asserção do homem e desta forma tão inteligente de se salvar, analiso a frase do nosso Presidente da mesma forma. Ele diz isto: o futuro pode ser olhado com confiança, seja quem for que governe. Esta é a frase. Então, qual era a pontuação que eu poria? Isto é sério o que eu estou a dizer, mas nós, como sempre digo, podemos ser sérios sem ser sisudos. E ele diz, se calhar isto era melhor a mesma frase, que seria: o futuro pode ser olhado com confiança? Ou seja, vamos com calma, isto não é bem assim, porque se tivermos em conta o passado, a melhor forma de prever o futuro é conhecer o passado. E conhecendo o passado dos nossos governantes, só alguém que fosse irrealista seria bastante otimista. Mas diz aqui, o futuro pode ser olhado com confiança? Talvez sim, talvez não. Seja quem for que nos governe. Ainda por cima, seja lá quem for, vamos ter confiança. Era o que faltava. Se fosse um maluco, uma pessoa sem qualquer credibilidade, iríamos também confiar. E eu acho que a pontuação certa, honestamente, depois de analisar a semântica, a gramática da coisa, é esta: o futuro pode ser olhado com confiança. Estou de acordo. Acho que devemos ser otimistas e olhar o futuro com confiança. Mas, seja quem for que governe, aí eu ponho as minhas dúvidas.
Devemos olhar o futuro com confiança, estou de acordo, porque o pessimismo não leva a lado nenhum. Ou seja, é aquilo que o professor Cavaco Silva disse, estou de acordo, devemos olhar o futuro com confiança, mas não é, enfim, não é um cheque em branco. Sabe como é que eu acho que escrevi a frase? Posso atrever? Pode, então, pode e deve. Os seus atrevimentos são sempre excepcionais. Não, dê-me cá este. Dê-me lá o seu É computador. mais grossinha, ora diga. O futuro pode ser olhado com confiança, ponto de exclamação, seja quem for, que governe. Ora bem, que governe. Ei, gostei, adorei. Um grande plano, seja quem for. Mas que governe, que não anda ali a brincar aos governos. Fantástico. Pode ser assim. É genial, isto é talento, isto é inovação. Isto é inovação. Eu estava a pensar no que estava a dizer. Não, mas estava. É Não, uma mas frase partidária. Não, mas o que é preciso é que governem. E adorei. Sei lá, quando um partido promete que não vai baixar os impostos, promete que não toca nas reformas, promete que vai fazer da educação algo de importante e depois, passado um ano, faz tudo menos isso, aí o Presidente da República deveria intervir. E eu também acho que sim. Os governos podem ser remodelados, como nós na vida ajustamos tanta coisa em todas as áreas, a nossa dimensão social, profissional, afetiva. Porque é que um governo tem que ir de podre? O Sócrates diz que tem um amigo que lhe deu uma casa em Paris e outra em Lisboa. O Ricardo Salgado diz que tem um amigo que lhe deu 14 milhões de euros. Por isso eu faço aqui um apelo aos meus amigos. Enfim, não tenho que ir tão longe, naturalmente. Pá, mas a amizade deve ter um preço. Claro que eu estou a brincar, acho que a amizade não tem preço nenhum, como vamos ver aqui por uma coisa que eu gostaria de partilhar. Porque o dinheiro... Só percebemos que somos ricos quando temos coisas na vida que não abdicávamos por dinheiro nenhum. Por isso, quando fazemos do dinheiro o nosso Deus, ele transforma-se no nosso diabo. O professor Marcelo Rebelo de Sousa disse uma coisa que parece muito interessante. Disse que os votantes são o elo mais fraco da democracia. Isto é extremamente preocupante. A democracia que é feita da opinião popular, não é? Cada cidadão tem um voto, e são o elo mais fraco. E há duas coisas. Aquilo que vai marcar as campanhas é o BES. O BES, aquela malta que estava cá fora e que disse uma frase que para mim é importante, que as pessoas que querem ser ressarcidas do dinheiro que puseram no banco e que estão a arder, Sim. e que disseram, nós estamos aqui enjaulados e quem nos rabou anda à solta. E disseram outra coisa, a vossa incompetência é a nossa desgraça. E a incompetência é uma palavra que eu vou tocar muito no futuro destas questões políticas, porque um barco, a confiança é muito importante. Vamos imaginar um barco com 2 remos, normal. A confiança é importante, acreditamos que somos capazes de fazer alguma coisa, mas também é importante a ação. Porque se eu só confiar e não agir, o barco anda às voltas. Mas se eu confiar e agir, o barco vai em frente. Se eu agir sem confiar, sem saber o que vou fazer, o barco também anda às voltas. E o que eu acho é que este país, infelizmente, anda à deriva, porque ninguém dá com os 2 remos. Eu acho que nós temos que ter um drive, temos que ser mais realistas, porque assim, eu gostava de acabar com a fome. Não há português ou não há pessoa que não diga isto. Mas depois, quando me perguntam, e o que é que tu fizeste, Jorge, para tentar minorar esse flagelo? E eu penso um bocadinho e digo, de facto, eu não fiz nada. Não fiz nada. Sinto-me mal em ser tão honesto. Algum dia já deve ter contribuído para o Banco Alimentar. Sou capaz. Fez um bocadinho. É um bom exemplo. Já fez um É um bom exemplo, mas muita gente que diz, e eu não quero ser mais anjo que a maior parte das pessoas, dizem que querem acabar com a fome, mas quando vem o Banco Alimentar, fazem de conta que não vêm e vão à volta. Ou seja, nós temos que passar do yes we can, sim podemos, para o just do it. Sim, fazemos. A Europa precisa de imigrantes. A Europa precisa de um estudo efetuado pela Longevity Center de Londres. Diz que a Europa precisa de 11 milhões de imigrantes. Nós precisamos deles. O país que precisa mais de imigrantes é a Alemanha, que é o país que tem menos taxa de natalidade. Porque está a envelhecer a população. O que é que a Alemanha tem de bom? Mercedes, Audis e BMWs. Mas fazer crianças não é a área deles. Nós precisamos de 11 milhões. Mas como é que nós gerimos isto? Deixamos entrar em conta-gotas, fechando os olhos nas fronteiras, porque estes imigrantes, sem papéis, sem nação, sem morada, dá um jeito, sabem para quê? Para apanhar laranjas na Andaluzia por 2 euros por hora. Alguns também estão cá em Portugal. Dá jeito para serem donas de casa em França, a trabalharem 16 horas e levarem os meninos à escola. Dá jeito no Dubai para construir torres, que é a maior do mundo, como a Burj Khalifa, que tem 800 e tal metros e que
e que esses trabalhadores que se chamam Banguis e Paquis, que são do Bangladesh e do Paquistão, e que lhes roubam os passaportes e eles trabalham 16 horas por dia, e muitos desses trabalhadores suicidam-se. Ou seja, dá jeito a uma Europa barriguda e burguesa, que é para usar uma expressão bem da liberdade, porque a liberdade tem sido coartada. E eu quase que faço aqui o salto, mas regresso se for preciso ao mar, porque eu atiro, mesmo que não saiba nadar. Grande coisa. Porque esta revolução foi excepcional porque nos deram a liberdade através de uma flor. Mas nós não a conseguimos regar. Olha, vou pô-la dentro do copo. É um momento bonito. Façam aí um close. Estamos a ver na imagem. Não estava no programa. Mas a liberdade que nos deram através de uma flor e nunca foi através de uma bala, isso é excepcional. Viva, viva Portugal. Na semana anterior quiseram-nos atirar. Como é que nos quiseram tirar essa liberdade? Está a falar que é do visto prévio, do alegado visto prévio que existiria para cobrir as campanhas eleitorais? Isto é de loucos. Essa gente é que devia ser coberta de vergonha. Existem muros na Palestina que se estão a fazer ainda. Os Estados Unidos estão a fazer um muro com o México. Só estou a falar de muros que são visíveis, físicos e tangíveis. Mas os maiores muros são aqueles que existem na nossa mente, na nossa consciência. Os pretos, os brancos, os ciganos, os não ciganos, os muçulmanos, os cristãos. Muita gente, e mesmo aqueles que dizem que não têm preconceitos, são das pessoas que têm mais muros na sua mente. Por isso, um homem fantástico chamado Einstein disse uma vez: é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Última frase mesmo, que é de um homem fantástico chamado Stéphane Charbonnier, conhecido por Charb, que era o diretor deste jornal, que disse uma vez: prefiro morrer de pé do que viver de joelhos. Esta é a liberdade que todos temos que defender, gostemos ou não. Eu lembro-me de uma história de um budista, para concluir, que estava um monge a concentrar-se nas suas orações e a meditar. E estava um monjinho pequenino, com aqueles farrapinhos de açafrão. Bem asneira, eu conheço. Não, é muito espiritual, não acaba em asneirada. E então o mongezinho pequenino, com aqueles seus farrapinhos de açafrão, andava a incomodar o mestre à volta dele. E ele pegou num mapa, o mestre, e rasgou em vários pedaços. E disse ao mongezinho pequenino: ó aprendiz, pega lá estes pedacinhos de papel. Quando tu conseguires pegar nesses papéis e reconstruir o mundo, podes voltar a brincar comigo e fazemos as maiores loucuras que tu quiseres. E pôr-o num quarto. E o mongezinho, passado 30 segundos, apareceu com o mapa todo colado. E o monge achou aquilo absolutamente extraordinário. Como é que é possível que um miúdo consiga saber o globo todo e reconstruir o mapa? E perguntou ao miúdo: como é que tu conseguiste, colar isso tudo tão bem? E o miúdo disse: sabe que eu por trás do mapa tinha desenhado a figura de um homem com braços, perninhas e barriga. E para reajustar o mundo bastou consertar o homem, que era o que estava atrás. É mais poético. Gostei muito disso. Gosto muito disso. Valeu, garota. Fica bem. Não, faz assim. Yeah, that's the way. Adorei esse teu final. Ainda bem. Que bonito. Eu cito aqui alguns dados que tenho que olhar, que não tenho memória, para vermos que de facto a desigualdade é tremenda. 1% da população dos Estados Unidos, 1% da população, tem 40% da riqueza. Uma em cada 6 crianças nos Estados Unidos, em Nova Iorque, passa fome. O país mais desenvolvido do mundo. Uma em cada 5 crianças em Portugal vive com carências. 22% da população do mundo vive com menos de $1. 1% da população detém 57% da riqueza de todo o planeta. Estes números são gritantes. São gritantes. Esta ideia da desigualdade, dizer: se as pessoas estão pobres é porque não fazem pela vida. Se as pessoas são pobres é porque não estudam. Se as pessoas são pobres é porque não batalham. Esta ideia do self-made man, não. Há crianças que, lamentavelmente, já nascem com a probabilidade de não serem ninguém. Há crianças que já nascem com SIDA, por exemplo, e não escolheram nascer assim. A seguir ao 25 de Abril, as aulas começaram um bocado tarde, era tudo uma revolução. Eu, enfim, era miúdo, mas lembrei que fiz. Vamos começar. Lembro-me que as férias grandes eram mesmo grandes. A gente começava, tínhamos as aulas ao fim de outubro. E passado 40 anos, onde tudo já está tão estruturado,
regressamos a esses tempos onde as aulas começam a meio de outubro. Nós estamos a meio de outubro. Embora o sol que esteja... Foi uma série de problemas, não é só a falta de Sim, a professores. colocação dos professores. Houve um professor que foi colocado em 75 sítios. Isto já entra não na área do erro, entra na área do anedótico, do patético. As adversidades nos dias que correm são muitas, com a crise, elevadas taxas de desemprego, e a verdade é que nós somos feitos de carne e osso, mas temos de viver os tempos que correm como se fôssemos de ferro, não é? Palavras sábias, olha, já fez aqui uma frase bastante inspiradora. Por isso, nós temos que ter a noção de controle para sermos mais resilientes. A vida, de facto, nós temos uma ação sobre ela. A vida não é colorida. A vida é colorível. E há uma história que se contava em Damasco, com a qual eu concluo que acho que pode ser uma narrativa interessante, que é um homem, um cavaleiro que entra em Damasco e uma bruxa, uma vidente, avisa ao cavaleiro e diz: cavaleiro, cuidado, porque Damasco sofre de peste, a peste negra, e mais de 5 milhões de pessoas vão morrer. Por isso, espalha essa notícia e leva isso a todo lado, para que as pessoas abandonem Damasco. E o cavaleiro, cheio de receio, quando chega a Damasco, avisa toda a gente de que a peste vai dizimar a cidade inteira. Quando regressa, encontra novamente a bruxa e diz-lhe: tu não me disseste toda a verdade, disseste que apenas 5 milhões de pessoas iam morrer dizimadas pela peste, mas em bom rigor já morreram mais de 15 milhões. E ela, rindo-se como uma verdadeira bruxa, disse-lhe: fizeste aquilo que eu queria, espalhaste o terror, o medo, fazendo-a crer a todas as pessoas que a cidade ia claudicar. Mas aquilo que as matou não foram as armas, nem as bombas, nem as granadas do Estado Islâmico de hoje. Por isso é que as narrativas estão a fazer esse transfer. Aquilo que mata mais as pessoas é o medo, o receio e o temor. E o cavaleiro ficou um pouco admirado. Por isso também cabe-nos a nós aqui, fundamentalmente a vocês, fazer um corte com este receio. E nós não temos medo a ninguém. Não. E agora fazemos um corte na cara. Muito obrigado, Jorge. Belas histórias essas aí, sobretudo a experiência vivida na Síria. Muito obrigado, Jorge. Quero até à próxima semana.